Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui para ler a Bíblia para vocês. Estou lendo o livro de Segundo Crônicas, onde relata os feitos dos reis de Israel, né? Depois de Salomão, entre Davi, Salomão e todos os outros que entraram em seu lugar no trono de Israel. Deixe o seu joinha aí para ajudar no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí no livro de Segundo Crônicas, capítulo 21, e vamos ler comigo a morte de Jeosafá e a impiedade de Jorão, porque Jeosafá, no início, foi um grande rei, né? Mas se perverteu, se juntando com Acasias, né? E então, no finalzinho, ele se voltou para a legião do mal, para a legião de Satanás, abandonando tudo que estava fazendo de certo, né? Para o povo israelita. Então, a morte de Jeosafá e a impiedade de Jorão. Depois de Jeosafá, dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. Porque quando morre o pai, o filho assume o trono de Israel, né? Então, desde Salomão, que vem de pai para filho, né? Assumindo o trono de Israel, porque Deus disse que não ia faltar varão sobre o trono de Israel, né? Varão, sucessor, essas coisas, dá no mesmo, né? Então, depois Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, e Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. O seu pai lhes deu muito presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com a cidade fortificada em Judá. Porém, o reino deu a Jeroão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeroão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Camaradinha bom esse, né? Jeroão. Muito bonzinho ele. Matou seus irmãos e alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeroão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esse povo israelita, muitos, eles não aprendem a lição de maneira alguma, né? Não aprendem. Como está dizendo aqui, andou no caminho dos reis de Israel. Não todos, né? Porque Davi foi um bom rei. Salomão foi um bom rei, né? Abias também foi um bom rei, mas o povo não é o rei, é o povo que se transgride demais, né? E também o rei, quando entra como esse agora, né? Jeroão, um rei muito mau, faz mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe
daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos, né? Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeroão passou adiante e com os seus príncipes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu aos edomeus que o tinha cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém. E até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. E também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo a teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeroão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de moço que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Que é isso que Deus faz quando um rei israelita, o povo israelita, transgride as leis de Deus, então Deus fere eles próprios e os destrói, né? Para que não bote a perder o resto da nação israelita. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais.
Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém e foi sem deixar de si saudades. Então é um camarada muito bom que não deixou nem saudade. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele era muito bonzinho, esse Jeroão. Acazia reina e é morto por Jeú. Essas crônicas aqui é tudo lá do livro de Reis, né? É os acontecimentos que aconteceram lá em Reis. Eu li Reis, primeiro Reis, segundo Reis, e lá conta a história de todo esse rei que eu estou relatando aqui em crônica. Isso são as crônicas que escreveram a respeito dos reis do trono de Israel, né? Os seus atos que eles fizeram, né? Então, por isso que se chama crônica, livro de crônica, porque é contando, né, os feitos dos reis. Lá em primeiro rei está contando como é que os reis entraram para reinar. E aqui está contando o que eles fizeram, né? As suas atitudes, as suas maldades, as suas bondades, os que Deus ajudou, os que Deus matou, condenou, assim, vamos se dizer dessa forma, né? Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém, em seu lugar de Jeroão, né, esse rei bonzinho que teve, que não deixou nem saudade, fizeram rei a Acazia, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onre. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Joroão. E voltou para curar-se em Israel das feridas que eles fizeram em Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Israel, porque estava doente. Foi, pois, a vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, visitasse Joroão, porque, chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe. Quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias e os matou.
Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: Filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu a toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeosafabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano de Joiada, se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem e Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maaseia, filho de Adaias, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é, o que haveis de fazer uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guarda das portas, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, cada um com suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo que ordena o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus.
E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria, concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou e aclamou: traição, traição! Porque se esse rei não tivesse sido escondido, né, ele não tinha, ela tinha morto ele também. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhe: tirai-a para fora das fileiras e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. O pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instrução de Davi. E pôs porteiro às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. Depois que mataram a Atalia à espada, Joás dá ordem para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Beceba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. E reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse: sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar
a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vos apressai este negócio, porém, os levitas não se apressaram. A casa do Senhor já estava sendo desfalcada há muito tempo, né? Porque já tinham levado o tesouro que era guardado lá e o povo já tinha começado a tirar os ouros que tinha e as pratas e as pedras preciosas, né? Já estava acontecendo isso. E o rei chamou e o rei chamou, não, e o rei chamou a joiada, o chefe, e disse: por que não requereste dos levitas que trouxeram de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre e o puseram fora a porta da casa do Senhor, e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes, todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. E sucedia que, quando levava o cofre pela mão dos levitas, segundo o mandado do rei, e, vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial, sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim fazia de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada dava aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiro e serralheiro para prepararem a casa do Senhor, porque o povo destruiu, rei mal destruiu, pegava todo o ouro, toda a prata que estava lá, tanto na casa do Senhor como no castelo, né? Eles fizeram isso. E os tinham os encargos da obra e fazia com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois acabaram e trouxeram ao rei e a joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu. Morreu de fartos dias, quer dizer, morreu muito velho, né? Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. A idolatria de Joás. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá
e Jerusalém. Porém, enviou profetas, eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra ele, mas eles não deram ouvido. Vejam só, o povo israelita estão se desviando, abandonaram a casa de Deus mais uma vez, né? Esse povo, esse rei que assumiu depois de Joiada, né? Foi um rei bom, né? Mas quando entra esse outro, né? Joás, então o que é que acontece? Abandonaram a casa de Deus, começaram a fazer tudo ao contrário, foram a fazer imagem de escultura, adorar ídolos, né? E o que é que Deus faz? Porém, enviou profetas, né? Enviou entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra esse profeta. Povo, voltem para Deus, abandonem essas coisas. Mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor, porque transgredes os mandamentos do Senhor, porque transgridem o mandamento do Senhor, de modo que não possais prosperar. Porque deixaste ao Senhor, também ele vos deixará. Porque era assim, quando esse povo se bandeava para a legião de Satanás, Deus abandonava ele. Com ele está o sacerdote, está dizendo aqui, Zacarias, filho de Joiada. Se vocês abandonarem o Senhor, ele também vos deixará. E aí, o que é que vai acontecer quando Deus deixa ele? Eles vão sofrer, vão virar escravos. O outro povo vai tomar o que ele tem, vai fazer isso, eles escravos. Aí, quando eles ficam no sufoco, aí vão, ora a Deus, clamam a Deus, Deus vai lá e resgata. Vejam só. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Vejam só que absurdo, né? Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe dissera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentro do povo e a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim, executaram juízo contra Joás. Quer dizer, Deus dá o poder de vencer guerra a seu povo. Quando? Quando eles estão obedecendo a seus mandamentos e estatutos, né? Mas quando esse povo, quando o rei e o povo israelita estão contrários a Deus, estão indo após a outra legião, a legião de Satanás, para adorar ídolos, fazerem ídolos para ele, que é isso que eles fazem. Ele cria os estátuas e diz: aqui é Deus fulano de tal, né? E se fica ajoelhando, então Deus quer que faz? Deus deixa todo ele ser destruído, como está dizendo aqui. Deus vai tudo em morrer. Deus deixa tudo em morrer. Deixa levar o que tem, né? Deus deixa o adversário vir, levar tudo que eles têm e matá-los, né? Porque anda que o exército dos sírios viera com poucos homens, vejam só. Eles tinham muito mais homens, né? Sucedeu o quê?
Decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram ajudar. E a Jerusalém destruíram dentro do povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque Damasco ficou assim, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais, assim executaram juízo contra Joás. Pois é. Quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o feriram à sua cama, e morreu, e sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele, Zabade, filho de Semeate, e a Amonita, e Jeozabade, filho de Sirite, a Moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que ele impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história do rei. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias vence os edomitas. Era a Amazia da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com interesse de coração. Sucedeu que, sendo-lhe reino já confirmado, matou a seus servos, que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos dele, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazia reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares e sob capitães de 100, por todo o Judá. Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. E também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixe ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiserem ir, faze-o assim. Esforça-te para a peleja, Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazia as tropas que ele tinha vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para as suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo e foi ao vale de Sal, onde feriu
a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grandes despojos. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Vejam só, ele faz bem, esse povo é assim. Ele luta bem a favor de Deus, e depois, agora, Deus vai castigar ele por causa da idolatria, né? E sucedeu que depois de Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. E tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou-lhe incenso. Veja só, ele foi para lá, venceu a guerra, porque Deus deu poder a ele de vencer, né? Que o sacerdote falou para ele: olha, não leva os filhos de Israel, mas vai tu, porque Deus vai entregar na tua mão. E assim Deus fez. Deixou que ele ganhasse a guerra. Agora, quando ele pega os despojos dessa guerra que ele acaba de vencer, o que é que ele faz? Ele trai os deuses desses edomitas para adorar. Não é incrível isso? Eu não entendo como é que esse povo é desse jeito. Deus dá, ele vê que é Deus que está dando poder a ele. Como o sacerdote falou para ele: vai, que Deus vai colocar na tua mão. Ele foi, venceu a guerra, porque Deus deu o poder dele de vencer. Mas o que é que ele faz? Ele pega os depois que a Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou-lhe incenso. E em vez de ir adorar na casa de Deus, né? Queimar o incenso na casa de Deus e agradecer a Deus por ter vencido a batalha, não. Ele vai adorar os ídolos de Satanás, né? E então a ira do Senhor se acendeu contra ele, lógico, porque nesse tempo é assim. Quando eles fazem contra, a ira do Senhor vem imediatamente. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta, que ele disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Né? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Aí Deus agora vai mandar o troco, né? E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no livro mandou dizer ao cedro que estava no livro: dá a tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no livro passaram e pisaram no cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e
elevou-se o teu coração para ti gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazia não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão de seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazia, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o escudo, também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os refém, e os voltou para Samaria. Né? Quer dizer, tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus. Quer dizer, saquearam. Esses reis vão saqueando pouco a pouco. Aí saquearam a casa de Deus, né, com Obed-edom, e os tesouros também da casa do rei, do castelo também, e os reféns. Pegaram tudo. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E trouxeram-no sobre os cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Uzias reina e prospera. Agora é a vez do rei Uzias. O relato, né, a crônica do rei Uzias, né? Essa é a crônica do rei Uzias. Eu já li isso lá em 2 Reis, né? Está escrito. E aqui então vai relatar em crônica, né? Segundo crônica, que o livro das crônicas relata os feitos do rei, né? Desde Saul até esse dia aqui. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecólia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então é assim, né?
quando eles trabalham retamente naquelas ordenanças que Deus dá ao povo israelita, eles prosperam, eles conseguem reedificar as cidades que são destruídas, né? E etc, etc. Conseguem ficar, trabalhar, criar e ter prosperidade. Por quê? Porque eles estão em obediência aos mandamentos que Deus deu na lei de Moisés para esse povo, né? Então, esse rei, né? Esse rei, ele reinou bem, né? E Deus era com ele, né? Esse rei Uzias, né? Porque saiu e gerou, não, porque deu-se a buscar a Deus, né? Isso foi nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus fez os porque saiu e, e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabne e o muro de Asdod e edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitava em Gur-Baal, e contra os meunitas, né? E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torre em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos, férteis, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzia um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão. E Maacéias, oficial, sob a direção de Hananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens valentes, era 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzia para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedra. E essas fundas foi com quem matou Golias, né? Davi matou Golias com a funda dessa. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e preparou a sua fama até e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Uzias é atacado de lepra, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até
se corromper. Vejam só. Uzias, né? Depois que ele ganhou muita fama, Deus abençoou ele de tal maneira, né, que ele conseguiu fazer esses feitos todinho, mas o seu coração se perverteu, né? Porque ele se achou muito poderoso, né? Muito povo servindo a ele, e ele ganhando todas as guerras, tendo muitas riquezas, né? E se exaltando, eu sou um rei muito poderoso, ninguém ganha de mim. Uzias, né? Falando em seu coração. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e registraram ao rei Uzias e lhe disseram a ti, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor. Então, porque ele estava se achando, né? Ele estava se achando e foi fazer o que ele não foi. Ele não era sacerdote para entrar na casa do Senhor e queimar incenso, né? Mas sim os filhos de Arão, né, que são consagrados para queimar incenso. Então os sacerdotes sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou quando o sacerdote falou isso para ele, né? Então, Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignado-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira, né? Porque ele foi, quem podia entrar na casa do Senhor para queimar incenso eram os sacerdotes que eram ungidos, não gente, mas como ele estava se achando, né? E o coração dele se exaltou, né? Eu sou rei, eu sou todo-poderoso, eu vou fazer o que der na telha. Então ele inventou de queimar incenso lá sem ser consagrado a fazer isso, né? Então ele se ferrou, porque Deus tacou-lhe uma lepra lá por causa disso, porque ele transgrediu, né? Assim ficou leproso o rei Uzias até os dias de sua morte, e morreu por ser leproso. Nunca casa numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dominou Uzias com seus pais, né? E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar.
Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e o povo ainda se corrompia. Quer dizer, ele ensinou tudo certinho, mas o povo ainda se corrompia, porque o povo israelita é um povo teimoso e desobediente, né? Ele edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre ele, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo e 10.000 coros de cevada, isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar, né? Porque, como está escrito, né? Desde Davi, desde Salomão, Deus falou para ele que não faltaria varão sobre o trono de Israel. Então, esse trono vem passando de pai para filho, seja rei bom, seja rei mau, né? O trono de Israel vem passando. Quando morre o pai, o filho assume o trono de Israel. E assim sucessivamente, agora, né? Acais, seu filho, vai tomar conta. Acais é ímpio e os sírios afligem. Então, seu filho, né, vai ser um péssimo rei, né? Acais vai ser um péssimo rei. O filho de Jotão, né? É o que está relatando aqui. Acais é ímpio e os sírios afligem. Então, ele é ímpio, ele vai sofrer porque Deus vai abandonar ele, né? Então, ele vai ser rei porque passa de pai para filho o trono de Israel. Vem um rei bom, entra um rei mau, então vai sair um rei que foi melhor do que o outro, né? O outro foi lá para o templo fazer, queimar incenso. O filho dele não fez isso. Fez tudo certinho, até morrer. Mas o filho desse que morreu agora, que vai assumir o seu lugar, é ímpio e vai fazer tudo errado. E Deus provavelmente vai abandonar ele. Como já está dizendo aqui, o sírio vai afligindo. Eu voltarei com o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, né? Espero que vocês tenham gostado. Voltarei com o vídeo de número 89, né? Deixe o seu joinha aí para ajudar no canal. Inscreva-se no canal, né? E ative o sininho ative o sininho para receber as notificações. E no próximo capítulo de 2 Crônica, capítulo 28, Acais é ímpio e os sírios afligem. E tenho dito.